Olá, olá, eu sou Mariana e hoje eu venho falar das minhas primeiras leituras de 2026. Comecei o ano a ler um livro de romantasy. Eu li este calhau, Shield of Sparrows. É uma romantasy, ou seja, uma fantasia com um grande foco no romance. A verdade é que eu gostei muito de ler este livro, estava envolvida em grande parte da história. Achei que a protagonista se destacava por ser diferente daquilo que nós costumamos ler. Normalmente nós lemos sobre protagonistas, principalmente nestes livros, que são muito fortes, que têm muitos poderes e que são excelentes em tudo, e é refrescante ver uma protagonista mais normal, que não é ótima em tudo, que não é melhor em tudo e que tem os seus defeitos e mesmo assim tenta ter uma vida um bocadinho melhor e tenta decidir o que é que ela quer na sua vida, mas ao mesmo tempo ela não é perfeita, ela não é a melhor a lutar, não tem um poder incrível que a torna independente de toda a gente e muito poderosa, e eu gostei muito de ler sobre isso. No final do dia, acho que não é assim um livro ótimo, não sei se é um favorito, eu gostei muito, dei 4 estrelas, mas acho que não é um livro favorito porque já se passaram alguns meses desde que eu li este livro e eu não me lembro muito do que é que acontece. Portanto, lembro-me de ter adorado, mas sei que não foi memorável e que não vai ser um favorito, mas eu gostei muito e quero muito ler o segundo livro. Provavelmente vou ter que ler assim um resumo deste primeiro para ler o segundo, mas sei que fiquei com a sensação que queria muito continuar e que no geral gostei muito. Falando em livros memoráveis, eu tenho que falar de Beartown, porque apesar de eu ter lido um pouco depois de Shield of Sparrows, eu lembro-me muito desta história e lembro-me que foi um livro que me envolveu muito e que eu gostei imenso. Beartown não é de todo um livro fácil, tem algumas partes que uma pessoa fica a pensar, eu estou mesmo a ler isto aconteceu mesmo nesta história, e eu gostei imenso. É um livro pesado, mas é um livro muito interessante. Temos aqui uma cidade que vive para o hóquei e cujos protagonistas desta cidade são os jogadores então desta equipa de hóquei. E o que é que acontece quando um deles comete um erro muito grande? O que é que acontece a esta cidade e qual é a versão que se acredita dos acontecimentos? E eu gostei imenso, não estava à espera, não sabia nada sobre este livro, sabia que toda a gente gostava muito dele, que tinha um imenso hype, mas não estava à espera de uma leitura tão arrebatadora. Gostei imenso deste livro, quero muito ler os próximos e ando a namorar então o segundo para continuar então esta trilogia. Gostei muito e recomendo. Depois tenho uma leitura que se foi arrastando ao longo dos meses. Estou a falar de Holiday Ever After. Comecei este livro em dezembro e em janeiro, a muito custo, consegui lê-lo. Não adorei, achei um pouco fraquinho, achei que se arrastou, achei que era um bocadinho mais do mesmo. Se calhar eu estou a ficar farta deste tipo de romances, eu não sei. Este é o típico small town romance e eu achava que ia adorar, porque basicamente temos a Clara, que vai para uma small town. Ela quer muito subir na sua empresa e eles prometem-lhe uma promoção se ela conseguir convencer um senhor de uma small town a terminar com o seu problema de PR, ou seja, eles tiveram uma grande polémica relacionada com a empresa onde ela está e o dever dela é tentar atenuar o drama e tentar que não existam problemas para a empresa e, portanto, ela vai para esta small town para tentar então convencer este local de que está tudo bem e que não é assim tão dramático. E o resto vocês sabem. E esta ideia pareceu-me muito interessante, mas acho que aqui alguma coisa falhou. Não sei se foi da minha parte, que não estava no mood, não sei se foi por ter visto demasiados filmes de Natal com plots parecidos, mas algo aqui não correu bem e eu não fiquei fã. Depois de ter lido este livro, eu estava mesmo a precisar de um livro arrebatador, um livro viciante, um livro que me fizesse amar ler e, portanto, eu decidi escolher assim um livro muito badalado. Eu escolhi The Deal e é verdade, é icónico agora olhar para trás e pensar, uau, esta série, depois de ter lido este livro, muita coisa aconteceu, a série saiu, este livro é muito falado e eu li só porque muita gente falava dele e eu pensei, olha, bora lá, vamos experimentar. E de facto, eu
amei este livro, eu dei 5 estrelas. E vocês perguntam-me, Mariana, isto é inovador e criativo? Não. É um bocadinho comum, com os plots que nós gostamos, mas se eu devorei isto, sim. E uma coisa muito interessante é que as duas personagens têm traumas muito reais, têm problemas reais, e eu gostei muito disso. Muitas vezes nós nos romances temos assim, não é? Eles têm problemas, mas não é assim nada que os afete desta forma, e eu adorei como estes temas são discutidos aqui. Portanto, não é só um romance fofinho, é também uma discussão sobre alguns problemas que existem na vida, e eu gostei imenso, imenso deste livro, e é muito interessante ter lido este livro depois de ter lido Bear Town. No mesmo mês. Eu acho que vocês vão perceber. Quem lê os dois. Mas gostei imenso e dei 5 estrelas e achei que os temas foram muito bem analisados, gostei de muitas personagens e depois eu gostei tanto que eu fui ler o resto da série, mas depois já falamos sobre isso. Para acabar o mês em bem, eu li A Rapariga da Cabana do Romy. É da Romy Osman. E o que é que eu achei sobre este livro? Este livro foi um livro que eu pedi emprestado à minha mãe. Portanto, ele já está aqui em casa há alguns meses à espera de ser devolvido. Eu estava à espera de gravar este vídeo para o fazer. E o que é que eu achei? Olhem, eu devorei este livro. Isto aconteceu num momento muito tenso em que nós ficámos sem luz e sem eletricidade e, portanto, eu devorei este livro assim bem rápido. E é um livro com ritmo. Temos uma mulher que consegue fugir do cativeiro em que aprenderam durante algum tempo, mas isto é só o final da história, que parece terminar a dor, é só o início do seu pesadelo. Ela diz que se chama Lena, como uma rapariga que desapareceu há 14 anos e até tem uma cicatriz muito parecida à dela. Porém, o pai da Lena, da rapariga que desapareceu, diz que ela não é a Lena e, portanto, quem é esta rapariga? Porque é que ela diz que é a Lena? Será que ela é realmente a Lena e o pai não percebeu? E, portanto, temos aqui muitos pontos de vista interessantes. Achei a leitura muito fluida, muito interessante e gostei muito deste thriller psicológico e recomendo. Na mesma altura que eu li A Rapariga da Cabana, eu li com o Luís o Gio. Isto é uma graphic novel e eu comprei na Feira do Livro, em Hora H, e eu pensei, não foi na Hora H, acho que foi mesmo em Livro do Dia, e eu pensei, ok, este livro é totalmente fora da minha zona de conforto, mas já ouvi algumas pessoas falar bem, portanto vou ler. E depois nós estávamos em plena, não é? Depois das consequências da tempestade, Christine, eu e Luís estávamos sem luz em casa e, portanto, eu pensei, olha, vamos ler um livro juntos, e peguei neste e nós estávamos com uma luz a apontar para a história e foi uma experiência muito interessante, especialmente porque este livro é muito gráfico, tem coisas assim um bocado assustadoras, portanto foi interessante ler isto com o Luís e nós lemos isto tudo de seguida os dois no sofá às escuras porque só tínhamos a luz da lanterna e foi muito interessante ler isto com o Luís. Essa experiência foi muito gira. Se eu achei que a história é incrível, não, acho que é mais sobre o gore e sobre as imagens estranhas e sobre o drama. Acho que no final não chegamos muito bem a perceber o que aconteceu e se eu achei o livro memorável, não. Eu gostei foi da experiência de, não é, estar sem saber o que ia acontecer, mas estarem no sofá às escuras com uma lanterna e com o Luís a ler isto ao mesmo tempo. Portanto, um de nós lia umas personagens, o outro lia as outras e foi uma experiência muito gira, essa parte foi muito gira. Se o livro compensa, se o livro vale a pena, não sei. Até porque desde que eu li, nunca mais pensei nele. Está ali paradinho na estante. Eu acho que lhe dei 3 estrelas. E eu acho que isto é mesmo pelas figuras assustadoras. De resto, depois passamos para o mês de fevereiro, que eu só ouvi audiobooks e li livros no Kindle. Portanto, em fevereiro eu li The Mistake, The Score e The Goal. Ou seja, continuei então com a série do Off Campus. E, lamentavelmente, eu acho que a série foi perdendo qualidades. Gostei imenso do primeiro, dei 5 estrelas. O segundo, dei 4 estrelas. E depois, o terceiro, acho que dei 3.
E o quarto acho que também dei 3 estrelas. Portanto, acho que as primeiras 2 histórias são muito interessantes. As outras faltam um bocadinho de... Não adorei. Se calhar foi porque eu li tudo de seguida e depois senti que estava a ser mais do mesmo. Se calhar devia ter intermeado com outras leituras, outras histórias, mas senti um bocadinho uma grande repetição e acho que o terceiro e o quarto tinham demasiadas relações sexuais. Acho que foi too much, não precisava de ser tanto. Se agora olho para trás e gosto muito dessas personagens, sim, tenho um carinho muito grande para elas, sim. Se eu acho que foi um bocadinho too much, também, mas se calhar foi porque eu li tudo de seguida. Se recomendo a série, sim. Apesar dos últimos 2 livros terem sido um bocadinho disappointing, eu no geral gostei muito da série e quero ler aquela que é, não sei se é a continuação, se é com os filhos dos protagonistas. Não tenho bem certeza, mas estou curiosa e quero continuar. No meio destas leituras todas, eu li um thriller neste mês. Eu li My Husband's Wife. Primeiro, adoro este título. Acho que é muito cativante, é muito interessante. Ficamos aqui com a pulga atrás da orelha do que é que falará este livro. Não sei se estará publicado em Portugal, mas eu acho que devia. Eu viciei neste livro. Aliás, eu acho que até comecei a ouvir em audiobook e depois fui fazer 1001 coisas para continuar a ouvir o audiobook. Portanto, era esse tipo de audiobook e fui limpar o carro por dentro, fui aspirar. Estava mesmo interessada. E o que é que acontece? Basicamente, temos uma senhora que é artista e está quase a chegar ao seu grande momento em que ela vai ficar mega famosa e depois ela está a fazer uma corrida antes de ir para casa e quando ela coloca a chave na porta, a porta não abre. E depois ela bate à porta e aparece outra senhora a dizer que é quem ela é. Ou seja, ela chama-se Eden Fox e é uma grande artista que está à beira de ter o seu grande momento e ficar famosa e depois, um dia ela vai correr, bate à porta e depois outra pessoa diz não, deve estar confusa, eu sou a Eden Fox. E é assim que este livro começa. Também temos assim vários pontos de vista, temos muito suspense e de facto vocês percebem que eu gosto muito de romances, fantasia e de thrillers. São assim as grandes coisas que eu leio e de vez em quando ler um thriller faz de mim uma pessoa muito feliz, porque é assim uma coisa dramática. E eu gostei imenso deste, achei muito cativante. Não sei se consegui adivinhar o que aconteceu. Consegui assim, mais para o final. No início estava a leste. E achei muito interessante, gostei imenso, não vou dizer muito mais porque não quero dar spoilers, mas foi uma leitura assim muito, muito agradável. De seguida, seguimos para o mês de março. Em março comecei o mês a ler King of Greed. Este é então o terceiro livro daquela série dos Kings. E eu confesso que andei a adiar esta leitura porque tinha um tema que normalmente não me agradava muito. Temos um casal que está um bocadinho separado um do outro, as coisas não andam a correr muito bem e depois eles acabam então por se separar. Ela quer ser mais notada por ele, ela quer ter um amor grande e ela no início tinha isso, mas depois o marido dela começou a focar-se muito no trabalho e na sua grande empresa e eles acabam por separar-se um bocadinho e há uma noite em que eles combinam um jantar, acho que é no aniversário deles ou no aniversário dela, e ele não aparece e ela fica destroçada e sai de casa e portanto é um romance sobre será que é possível voltar a reacender a paixão numa relação que já está um bocadinho má. E eu normalmente não gosto muito de casais que voltam e o romance é sobre isso, mas de facto fiquei muito interessada em saber o que é que ia acontecer. Acho que foi um bocadinho rápido demais, acho que ela perdoou-o, vocês já sabem o que é que vai acontecer, é um romance. Acho que foi demasiado rápido, acho que gostava que ele tivesse sofrido mais. Sinceramente, acho que foi muito interessante a forma como isto se desenvolveu e eu fiquei muito curiosa como é que eles iam safar isto e como é que ela ia gostar mais de si. E eu acho que uma música para descrever este livro seria o Tolerated, da Taylor Swift. Fala sobre um amor, fala sobre alguém que não quer estar com alguém que apenas a tolera, quer estar com alguém que realmente gosta dela e que realmente demonstra isso e, portanto, acho que se eu tivesse que associar este livro a uma música seria o Tolerated e se vocês gostam do Tolerated vão gostar deste livro e recomendo.
Depois, a Sarah J. Maas fez um grande announcement e, portanto, todos entramos nesta loucura de tentar ler todos os livros que temos da Sarah J. Maas, eu incluída, e portanto li o Heir of Fire. Eu acho que eu já tinha começado, mas voltei ao início e eu adorei este livro. Eu senti-me novamente em casa. Fantasia é de facto a minha casa. Foi este género que me fez querer imenso ler. Foi os Shadowhunters que me tornaram leitora e, portanto, quando eu consigo concentrar-me e ler um livro de fantasia, eu sou muito feliz. E isso não acontece sempre. E, portanto, quando eu estou a ler uma fantasia, eu estou realmente... uma boa fantasia. Eu estou realmente em casa e estou realmente muito feliz. Infelizmente, não tenho cabeça para estar sempre a ler uma fantasia, mas eu gostava de estar sempre a ler uma fantasia. Preciso alternar com coisas mais leves, romances, thrillers, porque quer queiramos, quer não, a fantasia exige muito daqui, principalmente quando temos um mundo muito complexo com muitas personagens, e é isso que acaba por acontecer neste livro. Mas eu devorei isto, eu adorei e fiquei mega fã. E vou continuar, sem dúvida, a ler os livros. Queria continuar este ano e terminar o Throne of Glass. Não sei, são imensos e o também assusta. Mas, enfim, gostei imenso. Recomendo. Não vou falar muito do que é que fala, porque é o terceiro livro da série. Portanto, vou dar spoilers. Mas introduzimos aqui umas personagens das quais eu gostei muito de saber. Depois li o Daredevil. Foi uma grande desilusão. Eu demorei imenso tempo para ler este livro, eu li-o no Kindle e foi uma grande desilusão. Muito sinceramente, eu adorei a premissa, mas acho que a forma como isto foi feito, eu não estava entusiasmada para terminar, eu não estava cativada. Acho que o início foi muito bom, mas o resto foi um bocadinho mau. E basicamente temos uma senhora que escreve para um jornal e ela dá assim dicas às donas de casa sobre coisas que elas devem fazer para os seus problemas de donas de casa. Mas depois ela começa a escrever algumas coisas assim um bocado estranhas e outras coisas estranhas começam a acontecer na sua vida e, portanto, nós acompanhamos esta dona de casa a lidar com os seus problemas, ao mesmo tempo que escreve assim algumas dicas um bocado assustadoras. E é interessante, mas não é ótimo. Foi um bocado e dei-lhe 3 estrelas. Muito sinceramente, não recomendo. Achei fraquinho. Depois eu li o Perdida de... Esta foi uma oferta da editora e eu li um bocadinho do género. Ok, há muito tempo que eu não leio romances de época. Eu, quando era adolescente, lia muitos, porque a minha mãe requisitava os livros e eu lia os livros dela também e falava sobre eles com a minha mãe. E, portanto, eu cheguei a ler imensos romances de época, mas acho que já não é a minha cena. Pelo menos com este, não achei assim nada de especial. Temos a Joanna James, que sobreviveu a um naufrágio e depois voltou então para a Inglaterra. Foi criada por uma tia bastante carinhosa e depois ela acaba por conhecer o capitão Jacob, que é o filho do senhor que salvou a Joana. E, portanto, eles acabam por saber isso, acabam por desenvolver sentimentos e eu acho que foi muito rápido. Isto foi assim, ó. Eles olharam um para o outro e pensaram, bora. Isso para mim não funciona. Vocês sabem que eu gosto que eles fiquem juntos aqui. Não foi o que aconteceu de todo. Portanto, não fiquei fã. Por último, em março, eu li The Assassin's Blade e, portanto, mais um livro da Sarah J. Maas. Eu li em quarto lugar porque eu ouvi alguns que eu podia ler estas short stories depois, e confesso que eu adorei algumas. Adorei saber a história do Sam, partiu-me o coração, mas depois houve outras partes que eu fiquei um bocado aborrecida. Tipo, estava a pintar, a ouvir o audiobook a ver se... Mas outras partes, tipo, foram... Eu acho que foi o início, assim, mais difícil, que eu não estava a gostar muito. E depois o final, amei, adorei conhecer mais sobre a protagonista e retiro o que eu disse. Eu, quando comecei a ler Throne of Glass pela primeira vez, talvez o quê? Em 2020? 2021, eu lembro-me de ter sido muito rude e dizer, esta assassina é a assassina mais cruel e etc, mas ela não faz nada, está sempre a chorar nos cantos. Eu já percebo, malta, já percebo. Depois de ler este livro, eu percebo, mas eu acho que faz sentido ter lido nesta altura, porque se eu tivesse lido em primeiro lugar, eu não ia valorizar tanto este livro e não ia valorizar tanto o Sam. Portanto, agora eu valorizo o Sam e valorizo muito a protagonista, a Selena.
É só isso. Estes foram os livros então que eu li de janeiro a março. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí em baixo se já leram algum destes livros e vejo-vos num próximo vídeo. Tchau!